Olá, meus amigos da Climb, como é que vocês estão? Mais uma vez estamos por aqui para o nosso encontro de sexta-feira para falar um pouquinho de análise técnica. Meu nome é Alan Lima, você já sabe, e o que temos para hoje você confere logo depois da vinheta. Sexta-feira, 4 de novembro, mais uma vez muito feliz por estar aqui com vocês. Antes de começarmos, eu preciso avisar que o nosso conteúdo é estritamente educacional. Nós não fazemos nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativos aqui no YouTube. Lembrando um pouquinho do que falamos na semana passada, eu disse a vocês que o preço não se move em linha reta. Na realidade, ele se movimenta em ondas de impulso e correção, que por sua vez compõem parte fundamental dos nossos estudos aqui na análise técnica. Eu falei também que com o nosso lápis e régua, nós rastreamos essas ondas e denominamos topos e fundos, respectivamente, as extremidades superiores e inferiores formadas a partir desse registro gráfico. Conversamos ainda sobre a estrutura básica de um pivô de alta e de um pivô de baixo e exemplifiquei de maneira prática um pivô de alta bem bacana que está aí na tela de vocês. Então, completando o nosso álbum, temos aí a nossa figura do pivô de baixo. Primeiramente, nós temos uma onda de impulso para baixo, e em seguida uma onda 2 corretiva, formando um topo mais baixo que o anterior. Para que se forme então um pivô de baixo, nós precisamos da onda 3 para baixo, rompendo o fundo anterior. Meus caros, observemos a onda 2 desse possível pivô de baixo. Percebam que ao chegar nessa região demarcada, o preço encontrou uma resistência, ou seja, apresentou falha na continuidade do movimento de subida. Essa falha, associada à leitura dos candles da região, nos permitem inferir a possibilidade de um movimento de baixa, em busca, pelo menos, do fundo anterior. Se esse movimento ocorre e rompe o fundo anterior, nós temos então a formação de um pivô de baixo, que é o elemento estrutural de uma tendência de baixa. Vamos voltar, porém, a um termo utilizado agora há pouco, que falei para vocês, chamado resistência. Este será o nosso tema de hoje, suporte e resistência. O suporte é uma região abaixo da cotação atual em que há um interesse comprador, ou seja, maior demanda. Normalmente, a gente tem uma parada do movimento de queda, apresentando a possibilidade de reversão para a alta. Já a resistência é uma região acima da cotação atual, em que há um maior interesse vendedor, ou seja, uma região de alta oferta. Por esse motivo, a gente tem uma possível parada do movimento de subida e uma possibilidade também de reversão para baixa. Os suportes e resistências existem muito por conta da relação de oferta e demanda. Se ele atinge um patamar de preço em que a oferta é maior do que a demanda, ele tende a parar e possivelmente cair. E se ele atinge uma região de preço inferior em que a demanda é maior do que a oferta, ele tende a parar de cair e possivelmente iniciar um movimento de subida. Essas regiões de preço existem também por uma questão de memória de mercado, que está muito mais atrelada à psicologia dos players envolvidos. Imagine que você está posicionado em um ativo e sabe que em determinada região existe uma resistência. É natural que você queira realizar lucro nessa faixa, uma vez que o preço pode parar de subir e iniciar um movimento de queda. E assim como você, outros players também vão fazer isso. Vão vender, realizar lucro e esperar um novo movimento para a entrada. Graficamente falando, nós buscaremos os níveis de suporte e resistência observando o passado. Para o suporte, observaremos pontos gráficos em que o preço parou de cair. Já para as resistências, observaremos patamares em que o preço teve dificuldade de subir. É preferível também que tratemos esses patamares como regiões e não como os valores absolutos, principalmente em tempos gráficos maiores. É natural que o preço necessite de algum espaço para efetuar uma possível manobra de reversão. Dessa forma, temos as seguintes faixas de suporte e as seguintes faixas de resistência. Perceba que os candles dessas regiões denotam uma certa briga entre compra e venda. É natural que tenhamos sombras expressivas e alternância de poder no controle do preço, ou seja, essas regiões apresentam grande volatilidade. Outra característica elementar dos suportes e resistências é a inversão de funcionalidade quando rompido. Percebam neste caso no Ibov que anteriormente eu marquei a região do fundo como um suporte, que por sua vez foi rompido, formando inclusive um pivô de baixo. Uma vez que essa região foi rompida, ela trabalha como resistência. Os vendedores que venceram a batalha e dominaram a região vão querer defender a posição. Percebam que após uma certa briga, houve novamente um rompimento para cima e agora essa faixa que está marcada como resistência, caso seja atingida novamente, vai tentar trabalhar como suporte. Percebam que os conceitos de suporte e resistência são bem simples. Eles inclusive podem ser o cerne de um sistema operacional lucrativo e bem objetivo. O segredo
está na interpretação do preço e na experiência do operador em identificar níveis importantes de suporte e resistência. Finalizando o nosso encontro de hoje, eu trago para vocês a visão atual do Ibov. Percebam que essa mesma faixa estava demarcada na imagem anterior, só que agora estou observando o dia atual. E foi também por esta observação que eu falei para vocês algumas semanas atrás que a minha expectativa do Ibov é altista. Percebam que nós tínhamos uma faixa de resistência que foi rompida e no momento o preço não aceita ser negociado novamente abaixo dela. Toda vez que o preço tenta entrar na nossa faixa, os compradores expulsam, demarcando o suporte. A briga está boa, por hora os compradores estão dominando. Eu confesso a vocês, porém, que eu estava um pouco mais otimista do que estou agora. A bem da verdade, eu queria que o Ibov estivesse negociando na casa dos 120 e não próximo aqui dos 114 mil pontos. Mas por hora, o domínio é comprador. Por hoje, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais pela sua atenção. É uma alegria imensa tê-los aqui conosco. Vou deixar na descrição do vídeo o link para os nossos canais no Instagram e também para o nosso aplicativo, caso você queira conhecer um pouco mais da Climb. Nos vemos então na próxima sexta-feira. Desejo a vocês um excelente final de semana e ótimos investimentos. Um abraço, até mais!